de anteprojeto para suspensão da cobrança de taxas atualmente cobradas pela municipalidade, com base em anexo 7º, tabela de preços públicos, da Lei Complementar número 4.482/2017. Ocorre que a cobrança da referida taxa viola o Código Tributário Nacional, bem como o artigo 34º da Constituição da República, que garante o direito de petição. De conformidade com a referida legislação municipal, qualquer cidadão que desejar protocolar um requerimento ou obter uma certidão da Prefeitura é obrigado a recolher previamente a taxa para o exercício de seus direitos de cidadania. Com a merecida atenção, vejamos a postura adotada pela Prefeitura é ilegal, antijurídica, abusiva, despropositada e inconstitucional, não podendo, prevalece, pois dessa maneira, contrária frontalmente à Constituição Federal, artigo 5º, incisos 33º e 34º. Constituição Federal, artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Parágrafo 34º. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Contraria também decisão do COLEN do Supremo Tribunal Federal, que aqui se oferece como jurisprudência. Recurso administrativo, depósito, parágrafo 2º do artigo 33 do Decreto 70.235/72, inconstitucionalidade. A garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, RE número 388-359/PE, relator, PE, né? Relator o ministro Marco Aurélio, DJD 22/6/07. Recurso administrativo, depósito, parágrafos 1º e 2º do artigo 126 da Lei número 8.213/1991. Inconstitucionalidade. A garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência do depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo, RE número 389-383/SP, relator o ministro Marco Aurélio, DJD 29/6/2007. Recurso administrativo, depósito prévio. 1. O Supremo Tribunal, revendo o entendimento anterior, assentou que a exigência do depósito prévio do valor da multa questionada como condição de admissibilidade de recurso administrativo ofende o artigo 5º, aqui que é? Deu branco. 55º da Constituição da República, RE 388-359, PI 28-307. Ministro Marco Aurélio, INF/STF 461. 2. Agravo regimental provido e convertido em recurso extraordinário ao qual se dá provimento conforme o precedente, com ressalva do voto vencido do relator deste, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 250 do Decreto-Lei 5 de 15/375, com as redações sucessivamente ditadas pela Lei 3.188 de 22 de fevereiro de 99 e pela Lei 3.344 de 29 de dezembro de 99, todos do Estado do Rio de Janeiro. AL número 398-933/RJ-AGR, relator o ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/6/2007. Sala das Sessões, presidente Manuel dos Santos, plenário Dr. Éder Antônio Sendon Acorce, em 4 de junho de 2018, Dr. Denis Machado. Coloca o requerimento em discussão. Denis. Eu não sei se todos conseguiram acompanhar sobre o que se fala esse requerimento, mas é sobre as taxas abusivas que o governo vem aplicando em cima da população através do novo Código Tributário. E teve várias sentenças já que falam que isso que contraria a Constituição Federal do artigo 5º. Então, essa taxa de cobrança aí, que a Prefeitura nossa vem cobrando,
é inconstitucional, então não pode. Então eu só queria saber, eu estou fazendo um requerimento para o prefeito, aonde foi que ele conseguiu achar ou procurar para falar que isso aí essa cobrança de taxa é legal. Então eu quero saber para ele aonde isso é legal, tá? Quero que ele prova isso para a população taquaritinguense, que é legal isso aí que ele está fazendo, cobrando taxas abusivas para a gente, que interfere no direito de ir e vir de cada cidadão. Semana passada eu já fui falar com a promotora, tá? Então esse requerimento aqui já está na mão da promotora, ela já foi acionada do Ministério Público e ela vai tomar as devidas providências sobre essas taxas abusivas que o prefeito vem tomando. Então eu peço o apoio de todos os pares aqui para que esse requerimento possa ir adiante. Denis, uma parte. Opa. Só um minuto, Cido. Pode falar. Esse daí vem naquele pacote de final de ano, nós aprovamos, que até pedimos vista, tudo, tentamos alertar que tinha algumas coisas embutidas ali. Realmente é inconstitucional, ele fere o direito da informação do cidadão. Eu gostaria de subscrever, senhor vereador. Obrigado, Ciro. E parabenizo a sua atitude. Denis, Caio, eu gostaria de subscrever. Você sabe que eu penso sobre esse assunto também. Não quero entrar no mérito da questão aqui. Já explanamos o que nós pensamos. Não vamos também ficar aqui nos degladiando, porque não é assim que deve funcionar a vida e uma Câmara. Mas assim, eu subscrevo, faço Obrigado, das suas Caio. palavras minhas, então tem meu apoio. Presidente, Bonilla. eu concordo em parte com o colega, porque aqui fala em violação de direitos. Eu acho que quando há violação de direitos não tem que pagar mesmo, porque está violando o direito de alguém. E também fala em recursos administrativos. Você está recorrendo de algo que você entende que esteja errado. Então, em casos de recurso e violação de direitos, concordo que não deva ser cobrado. Porém, quando a gente aprovou o Código Tributário, e é importante dizer que essa casa aqui aprovou, não sei nem qual foi a sua posição na época, mas... Só para deixar claro, eu fui contrário a esse projeto de final de ano, esse pacote. Tudo bem, mas nesse momento também não importa. A Câmara Municipal de Taquaritinga aprovou. Aprovou. E existe uma isenção para as pessoas que não podem pagar. Existe essa previsão legal lá. Se a pessoa ela está em extrema pobreza e tal, ela declara que não tem condições de pagar, é apenas R$21 e ela não paga o protocolo. E o protocolo eu acho que ele é justo quando, por exemplo, você vai protocolar para solicitar abertura de empresa, para solicitar alguma documentação, porque, na verdade, havia um certo abuso. A pessoa entrava para solicitar abertura de empresa, faltava um documento, Gilberto, e a pessoa entrava de novo e colocava outro documento. Ela não tinha o cuidado de juntar tudo para entrar uma única vez, porque não pagava. Como não pagava, era fácil. O sujeito ia lá e aí vai empilhando aquele monte de verdinho que é aqueles processos para não empilhar tudo da isso, prefeitura, né? Aí cobra da população. Não, o Código Tributário prevê tá. que deve ser pago para que haja um ordenamento nisso. Você tem para noção, que se Bonilla, pague as você tem despesas. noção, Deixa eu só concluir. Para Tá. que se pague as despesas. Eu acho que a prefeitura tem que parar com essa questão de ela fazer as coisas de graça. É claro que em Mas não está fazendo violação nada de direitos. graça, não. Os Violação funcionários de lá direitos estão lá e para trabalhar. recursos. Eles são pagos pelos nossos impostos. Você sabe me informar que a prefeitura Mas a gente arrecada tem em que torno lutar aqui para de que... 8 a 12 mil reais por mês. Mas é um Você setor... sabe para que esse dinheiro é empregado? Você sabe para que é? O dinheiro qual, Denis? A taxa de cobrança. Para pagar o setor que tem, Então, tem mas trabalho. os impostos Você nossos tem... servem para quê? A prefeitura tem que comprar Nós pagamos papel, a duas vezes, prefeitura então. tem que grampear, tem que abrir Se esse verdinho, dinheiro fosse tem para funcionário os para pagar. funcionários lá, que Denis, são deixa mal eles concluir, remunerados, Bonilla. tudo bem. Entra no cofre comum, né? Tudo no cofre comum e tira da população. Bonilla. Para concluir, quem tem que pagar é a população. Duas vezes? Quem paga os impostos é a população. Duas vezes? Lamentavelmente é assim que funciona em Não é qualquer assim cidade. não. A lei federal do artigo 5º Por fala que violação não é assim, de direitos ou recurso administrativo. Isso, fala que não é assim não. O Denis, Mas, uma parte. Eu só queria saber também uma coisa, assim, teve um episódio que foi um cara protocolar na prefeitura ali, como você disse, Bonilla, ele é de baixa renda, é isento, né? Você sabe quais são os critérios que fazem isso? Para a pessoa ser isenta? Eu entendo que é só uma declaração.
É só uma declaração. Eu entendo. Eu fui com essa pessoa lá só com uma declaração, eu entendo como você entende. Sabe qual foi a resposta? Ele não pode protocolar. Ele declarando de próprio punho, reconhecendo firma, ele não pode protocolar. Sabe o que foi falado para ele? Que ele tem que ir na assistência social, marcar uma visita na casa dele, assistência social ir na casa dele e falar assim, ó, hoje você é pobre, você pode ir lá e protocolar. É um absurdo isso, estão querendo calar a população. Mas essa pessoa não podia pagar R$21 para Não podia. Tá bom. Júnior. Ô, Denis, eu gostaria de parabenizá-lo, gostaria de subscrever seu requerimento. Obrigado, Júnior. E só para reforçar o que você falou aí, eu estou dando entrada no Ministério Público também, justamente com relação a essa inconstitucionalidade. Por quê? Porque todos sabem aqui que eu trabalhei uma época na Comutran em Taquaritinga, e na gestão passada eu recebi uma informação do então diretor de trânsito, o senhor Roberto Apes, que para você recorrer da multa, primeiro você tinha que pagar. Ah lá. Sinceramente, e fez inúmeros munícipes pagar a multa de trânsito. Para depois recorrer. Isso, e agora estou levando toda essa documentação ao Ministério Público e eu quero que ele apresente essa lei. O senhor, como policial, o senhor deve ter conhecimento, e é ilegal. Então eu gostaria de dizer que no mínimo eu já estou com 112 nomes que fizeram pagamento. Agora quem vai pagar isso para esse povo eu não sei, se é a prefeitura agora, se é o ex-prefeito, se é o ex-diretor, quem é eu não sei. Eu quero que eles apresentem a lei e vão se defender junto ao Ministério. Para onde foi esse dinheiro, Parabéns. né, Juninho? Senhor? Para onde foi esse dinheiro? Para o bolso de quem que foi Exatamente, esse então nós queremos saber. Parabéns, Júnior, pela sua atitude. Eu queria, voltando para o assunto que você estava falando, assim, a gente sabe que o problema do nosso município, não só do nosso município, é emprego para a população, tá? Não é algo que ninguém não está percebendo. E concordo mais uma vez, subscrevo, vou dizer de novo que eu subscrevo, porque a gente tem que, pelo contrário, em vez de nós tirarmos dinheiro do povo, é o contrário que a gente deveria estar fazendo. Favorecer, através de projetos sociais, os culturais, como estamos aí, vamos aprovar um projeto legal hoje, inclusive quero depois eu quero discutir o assunto também, juntamente com o pessoal da situação aí. Então, assim, é o contrário. Em vez de você ajudar a população, você está desajudando, se essa palavra existe. Eu sei que não existe a palavra desajudar. Então, não dá. É complicado. Em vez de trazer emprego, ir atrás de empresa para esse município, tá? Como a gente está pensando algumas coisas aí, eu e um amigo vereador aqui, o Tonhão, a gente está pensando nesse assunto. Se Deus quiser vai dar certo, viu, Tonhão? O que você está pensando, tem meu apoio, tenho certeza que você vai ter o apoio de todos nós vereadores. A gente volta nesse assunto outra hora, é claro. Mas assim, em vez de ajudar, não podemos desajudar. Tonhão. Denis, quero dar os parabéns para você, porque eu também não votei nesse pacotão. Eu sabia que ia ter essas taxas. Aqui em Taquaritinga só está falando de aumento. Não para mais de falar de aumento. Onde vai ter mais aumento? Onde vai ter mais taxa? Você está de parabéns. Eu acho um absurdo, R$21 de um protocolo. Ele subscreveu, ele falou. Obrigado, Tonhão. Esse cidadão aí, você foi feliz de ter se preocupado. Esse cidadão aí, pelo jeito, ele devia ter falado para ele assim, pede esmola que você ganha mais. Pelo jeito que ele falou, né? Você é pobre, tem que fazer um requerimento lá na ciência social, né? Isso. O que é isso? Isso é um absurdo. E parabéns. O vereador tem que ser isso mesmo. Obrigado, Tonhão. Tá? Eu apoio, estou junto com você. E sobre o que você falou, Caio, se Deus quiser, nós estamos precisando de serviço mesmo. Aqui a gente teria que dar um jeito, viu, presidente, que a coisa aqui está feia. Está tudo parado, está devagar. E essas taxas subindo, né? Onde que vamos parar com essas taxas? Nesse pacotão aqui tem várias taxas, está de parabéns, viu? Obrigado, Tonhão. Juninho. Ô, doutor Denis, só para confirmar, eu tinha 112 nomes, né? Agora eu tenho 113. Ele me confirmou que em 2016 ele foi lá para fazer o recurso, teve que pagar para depois apresentar o recurso. 114, pronto. É um absurdo isso. Agora né? quem vai pagar tudo isso eu não sei. Obrigado. Ô, Denis, eu gostaria de parabenizar também você pelo requerimento, porque no final do ano passado eu usei as redes sociais, fui no rádio para alertar a respeito desse pacotão que vinha vindo. Inclusive, foi o assunto que chamou até a atenção das televisões regionais, que eu dei entrevista aqui nessa casa, para a TV Clube. Inclusive, eles até apelidaram como pacotão da maldade, né, que posteriormente
estaria aí caindo no desagrado em questões até inconstitucionais. Então foi apontado na época que, juntamente com o jurídico nosso aqui, que a gente leu aquele pacote, era um pacote muito extenso, mas que o prefeito se propôs a corrigir as distorções durante esse ano. Então eu achava que era que na época fazer a votação em destaque, onde ela travava lá a questão do IPTU e deixava para que esse assunto fosse debatido esse ano, conforme foi minha proposta. Mas como o Bonilla falou, independente, seria muito fácil eu chegar aqui e falar, não, eu fui contra, votei ao contrário e soltar bomba. Mas não, eu acho que é um assunto que prevalece aí o voto da maioria, realmente, né, a gente vive no Estado democrático, mas que nesse ano a gente tem que vir a resolver essa questão, entendeu? A gente tem que sentar, inclusive eu gostaria de propor aqui uma comissão permanente para tratar desse novo Código Tributário, para que possa corrigir essas distorções. Porque eu estive visitando contadores aqui da cidade, inclusive tem um que é muito amigo meu, e ele falou, Rodrigo, eu li o Código Tributário, eu já pontuei aqui, não só essa questão do protocolo. Não, tem a do protocolo, tem de posto de combustíveis, de supermercado. O que ele disse para mim? Cerca das tributações existe, como você falou, a bitributação é ilegal, todo mundo sabe disso. Tem aquela questão que a gente discutiu, taxa de sinistro, a CIP, né, que é cobrada, pagamento de alvará, que é uma taxa de licenciamento, tem aquela questão do lixo hospitalar, que inclusive a gente deu um cheque em branco para ele, porque dando prejuízo o lixo, ele pode fazer por decreto sem passar por essa casa. Então se ele contar que o gasto com o lixo é de 100 mil, se ele fizer um levantamento por ele mesmo lá, ele pode ir decretando até que se compense esse valor. Entendeu? Nós sabemos que e isso também é uma bitributação, porque o dentista, o veterinário, advogado, isso, paga também a questão da vigilância sanitária. Mais caro, foi embutido esse valor. Isso, foi embutido esse valor. Então é uma série de coisas que eu conversei com 6 contadores e eles me orientaram a fazer uma comissão até, para que a gente possa estar discutindo isso aqui ao longo desse ano e corrigir essas distorções. Como eu falei, seria muito fácil a gente chegar aqui na casa e falar que votei contra e tal, mas não. O prefeito se propôs, na época, em vir corrigir a distorção, então aí a gente tem o ano 2018 para corrigir, para poder valer meio ano, né? Presidente. Meio ano, mas ele começou a valer agora, né, em maio, né? Lembrando que na posição que você ocupa, você não votou, é claro, mas você declarou seu apoio a ser contrário à reforma tributária, mas assim, também respeito o voto dos parceiros que foram a favor, ninguém está criticando o voto de ninguém aqui, que nós aí, eu fui um dos que me debrucei sobre o projeto, outros também, tá? Vocês todos, eu tenho certeza, e fui claro na minha fala ano passado, justamente isso que você está falando, mas o apoio foi dos 5 que votou contrário e de seu também, mas reconheça que o valor também é desses 5 que foi o contrário, do presidente da casa, que se declarou, fez entrevista tudo, e nós 5 que tivemos coragem de falar não para o projeto naquele momento. Reconheço, falo mais uma vez, o voto sim dos meus parceiros aqui, tá? Não estou criticando o voto de ninguém, só estou dizendo que esse aval, esses 5 vereadores contrários, e você pode ter também, mas não só você. Muito obrigado. Você. Presidente, eu penso que se a prefeitura, lá o executivo, o prefeito, ele cobrar uma taxa de uma pessoa que vai lá requerer uma certidão, eu até concordo, mas agora o cidadão pagar para obter um pedido de informação, eu acho um absurdo. Você pagar para você ter um pedido de informação. Eu já disse aqui numa sessão passada, em questão dos requerimentos. E aí, a gente sempre, às vezes, quer facilitar as coisas, dizendo que se você se declarar lá um atestado de pobreza, você é isento. É um constrangimento para a pessoa fazer isso. Agora, para nós vereadores que estamos aqui, e que ganhamos R$ 2.680, é fácil ter R$ 21 no bolso. Mas você pegar
uma pessoa carente da Vila São Sebastião, que não tem R$5 para vir numa mototáxi, ou num táxi, ou num circular, aí que eu falo que é doer no bolso. Porque eu tenho andado, eu vejo que pessoas vêm da Vila São Sebastião, até na OAB, para pedir um requerimento, para um remédio de alto custo. E a hora que ela chega aqui no protocolo, ela tem que pagar R$21. Agora, para nós, que ganhamos R$2.680, é fácil a gente estufar o peito e falar que R$21 não é nada, que R$22 não é nada. É um absurdo. Porque, só um minuto, Gilberto, só para mim concluir. Porque, gente, nós sabemos que a situação, a crise está para todos. Está para todos. Essa casa aqui nós demos para a OAB, intermédio do Dr. Eduardo Moutinho, né, declaramos a OAB utilidade pública, e eu sei que as pessoas carentes, eu se encontro no mínimo com 90 pessoas todos os dias lá no meu trabalho. Eu sei a dificuldade que esse povo tem para comprar um remédio, para ter uma consulta com um médico particular. Eu sei a dificuldade que esse povo tem. Esse pessoal que trabalha na lavoura, na roça, que ganha R$150 cada 15 dias. Uma mãe que não recebe nem a pensão direito. Pai que não paga a pensão, aí chega aqui e tem que pagar. Eu acho um absurdo isso. Então, para nós é fácil. Às vezes nós temos esse dinheiro, mas a população carente não tem. E da onde eles vão tirar? Vai passar por esse constrangimento, fazer uma declaração de pobreza? E não aceitou ainda, hein? Gilberto. Ó, só respondendo uma coisa para o Caio. Quando você fala, às vezes você é muito infeliz nas suas palavras, Caio. Às vezes você ofende as pessoas. Você sabe do que eu estou te falando. Eu estou te falando olhando no teu rosto, o respeito que eu tenho em você. E você disse que os 5 que teve coragem para votar contra. O senhor já pensou, senhores vereadores, se nós votarmos contra todas as taxas que vêm? Agora nós ficamos com a palavra que o presidente falou. Se tiver distorção, nós estamos prontos para acertar. É assim que tem que fazer. Porque esses 10 vereadores aqui teve a coragem de estar todos os dias com o prefeito para dizer que não poderia ser além do índice de 1,99 o IPTU, né, Mirão? Porque ele queria 7%. E esses 10 teve presente. Então a gente tem que aprender a negociar, a enfrentar. Você foi eleito pelo povo, você tem direito de conversar com o prefeito, de mostrar aquilo que está errado. É muito fácil chegar aqui, não, não e não. Como é que nós vamos tocar uma cidade? Agora, o que tem que fazer é fazer como esse homem fez, chamado Denis. Né? Está errado, não aceito isso também. Precisar chegar uma pessoa lá e dizer para ir na assistência social e provar que é pobre. Isso é discriminação e tem que ter processo. Entende? Então eu tenho muita coragem, senhor Caio. Tenho muita coragem para falar sim e para falar não. Tá? Então sim, não desmerece os 10 vereadores. Sim. Porque nenhum vereador faltou coragem. O vereador confiou na palavra do prefeito e votou. Tem irregularidade? Tem, mas tem muitas coisas boas. E aquilo que é irregular, nós podemos conversar e acertar. Sim. Essa é a minha opinião. Sim. Eu concordo com o senhor num ponto, e está certo, o senhor falou e está certo. Quando eu digo coragem, não disse no sentido que o senhor estava interpretando, só disse assim, porque eu levei muita paulada, e estou levando numa FM dessa cidade aqui, porque eu me coloco contra, eu entendo o que o senhor está falando, viu? Perfeitamente bem, eu não estou nem assim me colocando contrário à sua fala, eu só assim, quando eu uso a palavra coragem, eu quis dizer nesse sentido aqui que eu estou explicando agora. Por exemplo, saber que a população, certas pessoas, até mesmo de repente o senhor ou qualquer um que estava a favor daquele momento, entendeu? A coragem que eu quis dizer, no sentido de colocar-se, dizer que eu sou contra por isso, daqui, daquilo. Nesse sentido. Em nenhum momento eu disse que alguém não tem a coragem. Então, tá certo, tudo bem, concordo com o senhor, eu também penso, igual o Denis está falando, não podemos concordar com impostos abusivos e duplicidade de imposto, claro, é isso aí. Mas a palavra coragem foi porque eu estou dirigindo, eu estou falando da minha atitude particularmente, eu também acho que a dos outros 4, no sentido de que a gente ia levar umas pauladas, entre aspas, na cidade, por ir contra o projeto. Só isso. No caso, não foi para falar para o senhor de falta de coragem, não.
Se eu falei para o senhor... Não, deixa eu terminar, meu amigo. Se eu disse que essa questão da coragem não é para no caso, senhor, tá? Caio, entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Tá claro, né, seu Gilberto? Eu fui procurado por uma empresa que era uma empresa. Aí comprou outra empresa. Entendeu? Aí comprou outra empresa em Jurupema. Aí comprou outra empresa, tem 4. Entende? Então eles pagavam uma taxa por uma empresa. Agora eles têm 4. Então tem que realmente pagar. O Mirão tem uma empresa. Agora ele compra mais 5, 6, ele tem que pagar os impostos das 4. Então, então tem coisas que a pessoa chega, não, eu vou estar com você. Ô, gente, você cresceu, você aumentou o seu recebimento, você tem que pagar. Agora, tem coisa que, aquilo que você falou, Rodrigo, aquilo que nós vimos que não está correto, da mesma maneira que nós fomos lá, né, Lorenzano, Mirão, né, e outros vereadores aqui, foram lá falar com o prefeito, ouvir, confiar na palavra dele, e eu tenho certeza, tá, que também queremos que nos ouça. A discussão, senhor Gilberto, aquilo essa questão, que não está correto. Essa questão que o Valcir está falando... Lorenzano, só um minuto, Lorenzano. Boa noite a todos. Como o próprio Gilberto disse, que na ocasião, até nas reuniões que nós fizemos antes de votar aquele pacotão, havia a promessa que realmente, se houvesse distorções, seriam corrigidas. Por isso que eu também votei a favor. Então, agora é hora de nós irmos lá, aqueles que votaram também a favor, de nós irmos lá e conversar e cobrar essa promessa dele. Eu tenho certeza que, como ele está voltando atrás também na cobrança da taxa do alvará, que tem bastante comerciante reclamando. Hoje houve uma reunião na prefeitura. Mandou ver, né? E ele vai e rever ele vai rever. Eu tenho certeza que nós vamos lá conversar com ele e ele vai rever isso também, porque foi a palavra dele que foi dada. Exato. Eu tenho certeza que ele vai cumprir. Lorenzano. Obrigado, Lorenzano. Só depois que você concluir, deixa eu só o Lorenzano concluir que eu vou fazer uma parte para ele. A gente já toquei nesse assunto o outro dia também, que eu falei sobre as entidades, né, que eu não concordava com as entidades. Então, tem que ser revisto realmente essa cobrança dessa taxa. Só para completar, não, melhor não, deixa, é só. Ô, Lorenzano, só para completar a fala de todo mundo, é o seguinte, a gente... como foi aprovado ano passado, tem o princípio da anuidade e da noventena. Então o que acontece? O prefeito tem que rever isso daí, como eu falei. Ele falou realmente, não só para quem votou a favor ou para quem foi contra, que ele estaria corrigindo as distorções, entendeu? Então eu acho que é muito... assim, a gente deveria ter ficado com esse projeto aí 3, 4, 5 meses. Fazer uma audiência pública, convidar aqui os contadores, convidar o comércio, convidar a associação comercial para discutir esse projeto, porque era um código tributário e era um assunto completamente complexo. Então por isso que foi a minha briga. Mas não é porque na época eu me manifestei contrário que agora eu vou ficar falando, não, eu votei contrário, não sei o que tem. Eu acho que nós temos que resolver o problema. Nesse momento a gente tem que sentar com o prefeito, sentar com a associação comercial, sentar com os contadores e resolver. Por quê? Esse ano vai ter que pagar. Esse ano não tem jeito, é renúncia de receita, tem o princípio da anuidade, da noventena, para que a gente se resolva para o ano que vem. Existem sim as distorções, o Denis colocou aí essas questões de pedido de informação, mas eu também acredito muito que o prefeito vai sentar, vai rever e vai mandar para essa casa aqui corrigindo as distorções. Eu acredito que ele venha corrigir, mas infelizmente ela só vai ter validade o ano que vem. Moutinho. Só queria, o Caio foi infeliz no termo que ele usou de coragem. Acho que nem foi o que ele quis dizer. Eles entenderam o que eu quis dizer com coragem. Foi uma infelicidade na colocação. Né? Não era da mesma forma que os outros 10 vereadores tiveram a coragem também de frear o aumento do IPTU, porque aí seria o caos, 1,9 apenas de aumento. Né? E ficou todo mundo esperando a distribuição dos carnês de IPTU, porque a artilharia estava pronta para fuzilar os vereadores que votaram favoravelmente ao projeto. Então nós também tivemos coragem de isentar de IPTU o predinho aqui do CDHU na Vila Sarde,
o predinho lá do Minha Casa Minha Vida na Vila São Sebastião, a primeira transferência dos imóveis de conjunto habitacional, que é o caso de Secap, de Inocop, Micalha, aqueles bairros antigos. Se eu não me engano, teve alguma coisa de deficiente também. Então nós também tivemos coragem, se o termo é esse, para aprovar tudo, porque aí sim o caos seria total no começo do ano, quando esse carnê de IPTU seria distribuído. Agora, que está errado, que tem algumas distorções, como o Val bem afirmou, por exemplo, uma pessoa que precisa do medicamento de alto custo. O advogado vai ajuizar uma ação para pedir esse medicamento, requisito para ajuizar isso, senão o juiz já despacha em defesa inicial. É um documento do município dizendo que não, que é a negativa. Não, eu não tenho esse medicamento, não faz parte da cesta básica de medicamentos, faz parte, mas está em falta. Ele tem que ter aquela negativa do município para ajuizar a ação, que seja uma mandado de segurança ou uma ação de conhecimento para ter a tutela antecipada, e o juiz deferir. Senão o juiz recebe essa petição e já indefere a petição inicial de pronto. Doutor, então, aí eu concordo com o Val, que é um absurdo. Aquilo que o senhor coloca, isso é tão importante que a gente poderia pedir isso aqui em conjunto, porque é muito fácil. A pessoa às vezes precisa de um médico de alto custo, que o Estado tem que pagar. Então chega lá e fala, nós não temos isso aí, e, né, você tem que procurar um advogado. Eu acho que o Departamento de Saúde da nossa cidade e de toda essa cidade deveria encaminhar a pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe nada, como fazer, nem sabe como chegar no advogado. Como eu sou testemunha disso, que me procuraram. Então a gente encaminha, a gente pede para como fazer o negócio. Eu acho que quando a pessoa precisar de um remédio de alto custo, a própria Secretaria de Saúde deveria encaminhar, ajudar, falar, nós vamos encaminhar você. Porque é uma burocracia, né, São Gilberto? Tudo isso é muito demorado. Caminhar para o Estado. Que morre e não conseguiu o remédio. Entendeu? Solicitar, temos tanto advogado aqui, tantos advogados aqui, né, que poderia se destinar para atender essas pessoas carentes, que às vezes não sabem nem como agir. Eu estou falando isso porque eu tive a bondade de um advogado com a minha cunhada, que toma um remédio de 10 mil reais por mês, que tem lúpus, e ela ficou no Hospital das Clínicas desmaiando, sem eles poderem receber para dentro por falta do remédio. Graças a Deus foi um milagre. Ao Fabinho, que trabalha na farmácia, a esse advogado, e que o remédio chegou em tempo para salvar ela. Mas se não tivesse, se não tivesse esse advogado, eu para encaminhar e outras pessoas, e assim muita gente morre por falta de remédio e não sabe nem como chegar na pessoa para procurar e fazer uma documentação para chegar até o juiz. E além desses itens que eu enumerei, esqueci também de citar os 40% aproximado da redução da planta genérica do município, porque isso também foi coragem, e ninguém porque fala. Seria o caos. Todos os imóveis tiveram redução de 40%? Não. Mas, na média, teve a redução de 40%. Moutinho. Então, só para pontuar essa situação, concordo com o requerimento, né, que está sendo apresentado, mas apenas para a gente deixar bem claro. Né, só para pontuar na sua fala, também teria a oportunidade de ter votado em destaque também. O voto foi dado de confiança para o prefeito, que agora ele tem que resolver. Por isso que agora precisa ser cobrado. Então é agora que nós vamos ter que cobrar ele. Como poderia ser votado em destaque e pra não travar foi votado... o IPTU, a gente poderia ter votado e pedido... Eu estou colocando esse requerimento e peço a ajuda de todos vocês para que conversamos com o prefeito e como ele já vem solucionando vários problemas, eu acredito também que esse vai solucionar. Vai solucionar sim. Por isso que eu estou aqui para... Tonhão. Voltando à fala do nosso vereador Val, sobre essa taxa, porque eu penso assim, e o Denis, eu penso assim, cobrando R$21 dessa taxa, inibe o coitado, a pessoa que não tem dinheiro, de não fazer o protocolo. Aí não vai ter... Se você ver, acho que não vai surgir problema nenhum mais para a prefeitura, porque o cara, como que ele vai pagar essa taxa de R$21? Ele não vai fazer esse protocolo mais. Não e a questão, Tonhão, você está certo, porque a questão não é só de protocolo para pedir uma coisa ou outra para a prefeitura. A questão é assim, se você precisar de uma ambulância para um evento beneficente, você tem que protocolar lá, pagar R$21, para eles poderem liberar a ambulância. A pessoa, quanto protocolo vai ser? Se o cara sair com 3 protocolos, tem que pagar R$60, R$63. A prefeitura está arrecadando em torno de 8 a 12 mil reais por mês.
E voltando Virou uma máquina de fazer dinheiro. Ah, é? Então. E ele fala que difícil não isso daí. é, O Val, vocês estão de parabéns. Falando sobre a taxa, sobre o tenente Lorenzano, essa taxa aí, veio também um cara do posto, ali perto de casa, falou que ele estava magoado com o prefeito, né? Porque parece que ele ia pagar R$6.000 de um alvará, ele estava falando. E aí o prefeito fala na rádio, mas o pipoqueiro, ele paga a mesma taxa que o dono do mercado do posto. Mas o dono do mercado, ele tem 30, 40 pessoas que trabalham. Ele gasta. E esses 30, 40, gasta quinta qualitinga. E eu fazeria o contrário. O pipoqueiro é um só. É um só. E o dono do mercado tem funcionário. Eu fazia o contrário que ele falou. Eu tirava a taxa do alvará do pipoqueiro e diminuía do mercado, do posto. Eu fazia o contrário. Abaixava a taxa bem, porque o pipoqueiro é um só. Agora o mercado tem 30, 40. Eu sei que muitas pessoas aqui também têm empregado e esse dinheiro gera quinta qualitinha. Eu acho um absurdo isso daí. Está completamente errado isso daí. Mirão. A respeito do seguinte, eu acho que se conversando com o prefeito, tem dado tudo certo. Porque hoje de manhã, já está uma semana que eu venho trabalhando em cima desse alvará, que os comerciantes, como sou comerciante, estão me procurando para acertar abaixo. Hoje de manhã eu estive no gabinete, conversei com o prefeito marcou uma reunião, eu pedi para ele que ele convidasse os vereadores, e já achei uma boa parte foi convidado. Não sei se foi convidado todos ou não. Eu não fui. E eu não pude vir na reunião, mas o Lorenzano adiantou aqui já na fala dele que vai ser estudado a redução dessa taxa. Então, todas as taxas que os vereadores acharem que está abusiva, que entre em contato com o prefeito e faça com que ele abaixe essa taxa. Agora, ele não vai poder abaixar todas as taxas, porque ele tem os compromissos deles também. Então, aí vai dar renúncia de receita também. Então, é isso daí que hoje aconteceu na prefeitura. Estão providenciando a redução desses impostos. E como vai acontecer também com o Machadinho também. Ele entrou, ele foi feliz nessa parte aí. E vai dar tudo certo. Tem que ser assim, nós estamos falando muito, mas só que nós temos que ir atrás também. Então, nós temos que falar e ir atrás, tá bem? Tá. E se a gente for convidado, a gente Parabéns, vai sim. Coloco. Quem que vai subscrever, por favor? Quem gostaria de subscrever, por favor? Eu coloquei o Caio e o Juninho, só. Tonhão, Cido. Mirão também subscreve. Lorenzano também subscreve. Tadinho. Empatou 8-8. Tá. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Eu gostaria, nesse momento, devido ao pedido de interstício, pedir aí 5 minutos de pausa para que a gente possa fazer o parecer aí desses dois projetos que tem que ser votados. Aí em 5 minutos a gente retorna para que haja votação. Cheguei era quase 4 horas, 3 e pouco, 4 horas. Eu tava no Mato Grosso, tá louco. Saí de lá 9 horas da manhã, cheguei aqui era 4 e pouco da tarde. Fui pro Mato Grosso. Esse ano os jogos que teve, às vezes eu tenho jogo no Náutico, cai junto. De domingo. E ontem eu fui pro Mato Grosso na quinta-feira, que nasceu a filha do meu irmão, minha sobrinha lá. E aí eu fui lá conhecer minha sobrinha, já fui dar uma volta nas fazendas, dar uma volta lá. Aí cheguei, saí de lá ontem era 9 horas da manhã. A neblina. E aí, obrigado.
errado. Isso que eu
pai dele é mais baixo ali. Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores a retomar os seus assentos para a gente dar continuidade na sessão. Vamos, gente, que está mais lento que a zaga do CAT. Isso. Termostato. Ô, Tony, vou pegar. Tá faltando aí só o... Terminada a matéria do expediente, passaremos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Angelim Barbeiro. Presente. Tonhão da Borjaria. Presente. Cido Bolivar. Professor Caio Porto. Presente. Mirão Basso. Presente. Dr. Denis Machado. Dr. Eduardo Moutinho. Genésio Valença. Presente. Gilberto Junqueira. Rodrigo de Pietro. Presente. Tenente Lorenzano. Marcos Bonilla. Presente. Juninho presente. Vadinho Peretti. Valcir Zacarias. Havendo quórum, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Temos a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa egrégia casa o incluso projeto de lei. A proposição em tela tem como finalidade obter dessa egrégia casa autorização para outorgar a escritura definitiva pública de doação sem encargos à empresa J. Sabatini e Companhia Limitada ME, inscrita no CNPJ sob o número 22.215.327/1000 ao contrário, dígito 13, com sede na Avenida Vicente José Parisi, número 2420, no município de Taquaritinga, estado de São Paulo. Uma área de terra, desmembramento, unidade 2, composta de 498,65 metros quadrados, situada em face com a Avenida Vicente José Parisi, no município de Taquaritinga, sob a matrícula número 19118. Os órgãos técnicos da Prefeitura manifestaram-se favoráveis ao pedido, inclusive a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que argumenta que a empresa J. Sabatini e Cia Limitada ME recebeu a área doada no município, tendo construído prédio e demais benfeitorias no local. Muito embora não tenha havido regularização da doação por meio da escritura definitiva, verifica-se que a situação já se consolidou ao longo do tempo. Esclarecemos que a presente matéria objetiva única e exclusivamente a regularização doação de área realizada pelo município em favor da empresa J. Sabatini e Cia Limitada, ME. Na oportunidade, anexamos os documentos pertinentes e necessários da empresa em questão, que seguem em anexo para melhor análise dos nobres edis. Seguros de que Vossa Excelência e dignos pares saberão compreender a importância da matéria, antecipadamente agradecemos, renovando as maiores expressões de estima e respeito. Vanderlei José Márcio, prefeito municipal. A votação é por maioria absoluta. Coloca o projeto em discussão. Presidente. Denis. Eu gostaria de saber se você pode me informar se essa empresa ela gera algum emprego ainda no município ou não. Denis, eu não consigo te informar. Eu posso
Dá licença. Porque Obrigado. Essa empresa aí, ela já está aí, ele ganhou esse terreno aí para mais de 20 anos. Em 88, Mirão. 88? 1988. 30 anos. Então eles estão só regularizando. Ele tem oficina lá, tem tudo, tem os empregados também. Mas na oficina tem gente trabalhando lá agora? Tem. Eles estão, agora é o seguinte, isso daí foi uma doação de 1988, Mirão, tá aqui até a data. Então, que a turma, essa daí é só para regularizar esse terreno aí. Não, sim. Ele cumpriu todos os requisitos que a prefeitura exige. Ah, entendi. Não, eu só estou perguntando se gera algum emprego, alguma coisa, para não ter... Sempre falar, dá terreno para quem não está gerando emprego. Você tem razão em perguntar, certo? Ô Denis, só aproveitando a sua fala, como o Mirão falou, é um terreno que foi doado há 30 anos atrás, e hoje o que acontece é o seguinte, a construção que existe em cima do terreno, ela vale muito mais que o terreno e ela cumpriu todos os requisitos na época. Então, como o Mirão falou, é só uma regularização. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação com a geração de empregos, que também é minha preocupação. Inclusive até o Júnior falou numa oportunidade aqui de empresas que ganharam terreno e fez áreas de lazer, área de lazer, fez tudo, minicampo. Mas essa empresa aí, ao longo de 30 anos, ela gerou emprego. Agora, de momento, saber se ela está em funcionamento, eu não sei te afirmar isso. Mas ela cumpriu os requisitos aí ao longo desses 30 anos. Presidente. Gilberto. É por isso que muitas vezes a gente tem que aprender, a gente às vezes cobra, fala, né, e critica muitas vezes, né? Mas quantos projetos que essa Câmara já recebeu do prefeito para regularizar um terreno que foi doado há 30 anos como esse, há 25 anos. Então a gente está vendo a boa intenção. É uma boa intenção do prefeito e de quem está trabalhando com ele, né? Então, o nosso trabalho aqui é para ajudar o prefeito a acertar o que está errado dentro da cidade. E quantos terrenos ainda que tem que ser regularizado. Tem parece que o do tio do Júnior, né? Tio do Júnior, que até hoje também não foi regularizado, né? E quanto que ele pediu? Em 30 anos, nós passamos por quantos prefeitos? Né? Mas existe a boa vontade e a gente quer cumprimentar o prefeito pela boa vontade. Mirão. Não, também existe a bondade do prefeito e dos seus funcionários. O MASE está se dedicando mais a isso. Já tem 3 ou 4 terrenos que foi doado há 15, 20 anos atrás, que estão pedindo o retorno para a prefeitura. E está em fase final para retornar para a prefeitura o terreno que foi doado e não foi feito às benfeitorias. Júnior. Senhor presidente e demais vereadores, exatamente, eu gostaria de dizer que eu sou a favor desse projeto e dizer que, num passado bem recente, houve uma distribuição gigantesca de terrenos aí para pessoas que sequer construíram, não passou pela Câmara Municipal. E num decreto só o atual prefeito revogou todas essas doações. E tem terrenos que já está no 4º dono. Estava falando para o doutor Eduardo Moutinho agora. 4º dono. Um ganhou da prefeitura, não construiu, vendeu por 20. Outro vendeu por 30. Há 15 dias atrás, repassou por 80 mil reais o terreno. Certo? Então, eu gostaria que o seu Demasi também já informe logo se esses terrenos já retornaram para a municipalidade, porque estão todos irregulares. Para vocês terem ideia, nós temos terrenos em nome de pessoas físicas. A pessoa tem uma empresa, mas a doação foi feita em nome dessa senhora como pessoa física. Está lá até hoje sem construir, sem nada, provavelmente ela deve vender também, né? Mas, aliás, ela ia vender, porque agora não vai vender mais. Muito obrigado. Coloca o projeto em votação. Sim. Tonhão da Borracharia. Sim. Cido Bolivar. Professor Caio Porto. Sim. Mirão Basso. Sim. Dr. Denis Machado. Sim. Dr. Eduardo Moutinho. Genésio Valente. Sim. Gilberto Junqueira. Tenente Lorenzano. Me abstenho. Marcos Bonilla. Aprovo. Júnior Previdelli, me abstenho.
Vadinho Peretti. Valcir Zacarias. 13 a 2. 13 e 2 abstenções. 13 e 2 abstenções. 3 abstenções, perdoa-me. Projeto aprovado por 11 votos a 3. 3 abstenções. E o tenente, né? Ofício número 267/2018. Excelentíssimo senhor presidente. Temos a satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo, incluso o projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura. A celebração desse convênio tem como objetivo a transferência de recursos financeiros do governo estadual a partir da Secretaria de Estado da Cultura, o desenvolvimento e execução de programas municipais de financiamento à produção cultural, por intermédio do Programa de Ação Cultural PROAC, municípios. A aprovação da matéria se faz necessária para que o município possa se credenciar no PROAC municípios e apresentar projetos de fomento e difusão da cultura, em forma de concursos, editais, objetivando selecionar iniciativas de artistas ou agentes culturais locais que receberão premiações de até R$ 25 mil. Na oportunidade, apresentamos um manual de chamamento público divulgado pela Secretaria de Estado da Cultura, que segue em anexo para melhor análise dessa presidência dignos pares. Seguro de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos a sua apreciação em caráter urgente, urgentíssimo, previsto no artigo 47 da LONTE, seguida da unânime aprovação para que surta os devidos efeitos legais, pelo que antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima e respeito. Vanderlei José Márcio, prefeito municipal. A votação é por maioria simples. Coloco o projeto em discussão. Presidente. Bonilla. Na verdade, existe o PROAC, que é um projeto do Estado, em que a gente se habilita no Estado, e o Estado libera uma determinada verba para as entidades culturais poder fazer os seus movimentos culturais. E esse ano o Estado criou o PROAC Municípios. Então o Estado vai disponibilizar um determinado valor para o município de Taquaritinga. Taquaritinga vai abrir editais e nos vários naipes culturais, da dança, na música, no teatro, para que receba essa verba do Estado e os municípios possam fazer, desenvolver a cultura através do PROAC município. E nós fomos contemplados, só que é preciso firmar um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura, que é o que a gente vai aprovar aqui hoje. Por isso que eu peço o apoio dos senhores. Não tem nenhuma contrapartida, é o Estado que paga tudo. Então é só benefício para a cidade. Presidente. Caio. Queria dizer que eu sou a favor do projeto. Tenho conversado com... numa visita ao ano passado que tivemos, eu não me recordo quem estava, não sei se eu, Tonhão, não sei se o Joel na época estava, o Rodrigo também, o Bonilla estávamos. A gente, não sei se vocês se lembram, nobres, a gente conversou com o Tiago junto, né, se eu não estiver enganado também, mas é uma comissão de vereadores, e falamos com a Secretaria de Cultura, e aí a orientação que nós tivemos naquele dia foi que o município tinha que se inscrever nisso aqui, tá? Queria dizer para os nobres aqui que a gente apoia, porque a gente, tanto eu quanto os demais, tenho certeza que o Tiago está super bem intencionado aí, a gente vê o trabalho dele, eu parabenizo ele por isso, e que a gente, foi uma correria que a gente fez o ano passado em São Paulo, alguma agenda, solicitei para o Tiago, em nome dos amigos, dos vereadores que estavam junto com a gente no dia, aí o Tiago combinou comigo, Caio, a gente vai mandar um ofício, combinamos lá na Secretaria de Cultura nesse dia, vai mandar um ofício para a Secretaria de Cultura estadual, para o município se credenciar para participar do PROAC Municípios. Então esse projeto veio de encontro àquilo que a gente está trabalhando desde o ano passado. O valor é R$200 mil, que o nosso município se enquadra, pela leitura que eu fiz aqui do projeto, tá? Só pode ir artista do Estado, porque naturalmente que é do Estado. Eu quero fazer a leitura dos 4 objetivos rapidamente, só a leitura. Apoiar e patrocinar a renovação, o intercâmbio, a divulgação e a produção artística e cultural no Estado. Segundo, preservar e difundir o patrimônio cultural, material e imaterial do Estado.
Terceiro, apoiar pesquisas e projetos de formação cultural, bem como diversidade cultural. Quarto objetivo, apoiar e patrocinar a preservação e a expansão dos espaços de circulação da produção cultural. Tá? Então, assim, esse PROAC municipal está vinculado ao PROAC estadual e é muito bom. Eu acho que tem meu voto, tem meu louvor, e o município se inscreveu, para relembrar o louvor, né? Quando é muito bom, eu falo louvor, muito bom, né? Então, assim, foi inscrito o município é verba para o nosso município. É importante salientar, Caio, se me permite, que os vereadores estiveram lá, eu estive, o Rodrigo também, e o Caio, teve mais alguém com a gente que eu não lembro agora. Joel. Tonhão. E isso faz quase 1 ano e meio, e agora que a gente está colhendo frutos. Então, às vezes, o vereador viaja, vai fazer as suas solicitações, e as coisas demoram, e parece que a gente não conseguiu nada, mas assim, valeu aquela viagem a São Paulo só por isso. A gente conseguiu 200 mil reais para o município. Então, só para dizer para a população o quanto o trabalho do vereador numa viagem a São Paulo é importante. Às vezes demora, levou 1 ano e meio, mas a gente conquistou isso. Gente, só um detalhe que, não corrigindo o nobre vereador, mas o município tem uma contrapartida de 30 mil reais desses 200, tá? Mas o Thiago já conversou comigo, tá previsto, entendeu? Mas é muito bom mesmo assim, 200 mil para o cofre público. Só para lembrar, na abertura do Feira do Livro, o representante da Secretaria de Cultura do Estado esteve aqui na oportunidade, fazendo a abertura da Feira do Livro. Inclusive, ele até citou, né, Bonila? Você estava aqui presente no dia. Ele citou, falou que a Feira do Livro também poderia se incluir nesse projeto, também na parte cultural. E a gente tem aí o CRIARTE, tem aí vários eventos que acontecem ao longo do ano. A gente sabe que quando o sapato aperta, aonde o município começa a cortar? Na cultura. Nós sabemos aí, nós aprovamos aí a LOA no final do ano passado, em que os investimentos em cultura do ano passado para esse ano foram aumentados em 2,34. Então é muito pequeno, é muito pouco. Então esse programa aí do governo do estado, através da Secretaria de Cultura, é muito importante. Foi um trabalho que começou lá atrás, há mais de 1 ano e meio, que agora a gente vem colher os frutos aqui. Então eu gostaria aqui de dar os parabéns aqui para a Secretaria de Cultura, para o governador do estado, Márcio França. Moutinho foi muito feliz quando propôs o título de cidadão taquaritinguense para ele, que é uma pessoa que ao longo desse tempo aqui, de que ele está à frente do governo do estado de São Paulo, ele vem mostrando aquilo que ele fez quando ele teve à frente do executivo, que foi na cidade de São Vicente, quando ele foi prefeito. É uma pessoa que saiu com 90% de aprovação. Então, quando ele conhece, cada 10 que conhece o trabalho dele, 9 aprovam. Então, eu dou meus parabéns aqui, tanto para a Secretaria, para a Prefeitura e também ao governador do estado de São Paulo. Tonhão. Eu quero dar os parabéns, que a gente foi mesmo, o Caio foi feliz. E a gente foi daqui saindo com a esperança. Esperamos bastante, agora aconteceu. E graças a Deus, todos os vereadores aqui trabalham bastante, tem um carinho pela nossa cidade, por Taquaritinga. E graças a Deus, está aí o trabalho, está apresentado aí. Esse ofício que o Thiago enviou, Tonhão, se eu não estiver enganado, deve ter sido enviado setembro, mais ou menos, do ano, não tem a data certa. Ele enviou, porque tinha que ser prerrogativo do secretário, do executivo enviar o ofício. Até eu achei que nós poderíamos enviar um ofício, mas não podíamos. Então o Thiago enviou, a gente está aí colhendo os frutos bons para o nosso município. E parabéns também para o Thiago, que é um moço que trabalha, também é correto, sempre está fazendo esses movimentos por Taquaritinga. Coloca o projeto em votação. Angelim Barbeiro. Sim. Tonhão da Borracharia. Sim. Cido Bolivar. Professor Caio Porto. Sim. Mirão Basso. Dr. Denis Machado. Sim. Dr. Eduardo Moutinho. Genésio Valência. Sim. Gilberto Junqueira. Tenente Lourençano. Sim. Marcos Bonilla. Aprovo. Juninho, sim. Vadinho. Valcir Zacarias. Projeto aprovado por unanimidade.
Ofício número 298/2018. Excelentíssimo senhor presidente, temos a satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo, incluso o projeto de lei que autoriza o município de Taquaritinga a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito que outorga a garantia e outras providências. A matéria objetiva é financiar a aquisição de um caminhão de lixo com compactador e de uma van para transportes de passageiros, passeando a saúde, sendo que a liberação dos recursos por meio de financiamento já foi aprovada pela Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo através do Desenvolve São Paulo. O objetivo principal do município é aderir a essa linha de crédito junto à Agência de Fomento do Estado de São Paulo. É de dar continuidade ao programa de renovação da frota de veículos do município, que em grande parte encontra-se desgastada, tornando-se impossível sua recuperação no momento. É de fundamental importância que o município disponha de veículos e equipamentos eficientes para atender a população com qualidade, e este programa permite que a Prefeitura realize os investimentos necessários muito mais acessíveis e sem comprometer o orçamento municipal. Ressaltamos que a principal vantagem é o financiamento em até 72 parcelas, com carência de 6 meses e com taxa zero ao mês quando pago até o vencimento, dando condições para um melhor planejamento das contas públicas do município. Seguros de que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos a sua apreciação em regime de urgência, nos termos do artigo 47 da LONTE, seguida da unânime aprovação para que surta os devidos efeitos legais, pelo que antecipadamente agradecemos com renovadas expressões de estima e apreço. Vanderlei José Márcio, prefeito municipal. O processo de votação é por maioria absoluta. Coloca o projeto em discussão. No ano passado eu fiz uma indicação ao prefeito do programa do Estado de São Paulo, que vinha contemplar um financiamento que se enquadra dentro desse projeto que ele manda aqui hoje. Inclusive até o Mirão, o Genésio esteve em São Paulo, e o Gilberto, né? Teve em São Paulo também. Isso. Então começou, a gente fez a indicação, aí o Gilberto, o Mirão e o Genésio estavam presentes lá. Então é mais uma vez aí um projeto que vem contemplar aí a cidade, e desejar mais uma vez parabéns aí ao governo do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor. Coloca o projeto em votação. Deixa eu só, por favor. Júnior. Só gostaria de fazer uma pergunta se algum dos pares aqui sabem de alguma coisa. Por intermédio de uma ideia do doutor Eduardo Moutinho, se não me falha a memória, se não for, me perdoe, eu corrijo, nós destinamos da nossa emenda impositiva R$10 mil cada vereador para a compra de uma ambulância. Gostaria de saber que situação se encontra esse dinheiro, se já foram se preocupar em comprar essa ambulância. Alguém sabe responder? Ô Ju, pelo que eu ouvi dizer hoje, foi aberta a licitação, mas parece que não houve nenhuma empresa interessada em fornecer o veículo. Parece que... Eu não sei o porquê com esse disso. dinheiro da emenda impositiva, no caso do senhor? Eu acredito que sim. É um dos itens que foi falado na reunião hoje, que o Vanderlei acabou falando lá para os comerciantes. Eu acredito que seja essa, mas se não for essa, mas também é um fato, que nem ele falou lá, é um fato muito estranho de nenhuma empresa querer vender um automóvel 0 km. Acontece, viu, doutor? Tem licitação realmente que dá deserta mesmo. Quando Lorenciano, não tem comissão para um lado ou para o outro, geralmente dá deserta. Isso aí eu presenciei em várias administrações aí. A pessoa não tem interesse realmente, porque não sabe se vai receber da prefeitura. Porque quando alguém oferece uma propininha aí, um dinheirinho por fora, ele sabe que ele vai receber. Porque senão o político está comprometido com ele. E quando não oferece, corre esse risco. Mas eu gostaria de saber gostaria que o senhor prefeito nos informasse se realmente se é o dinheiro da nossa emenda impositiva. Mas, me parece que é uma Montana, Lorenciano. O que ele fez a licitação foi da Montana. O prefeito falou no rádio no sábado que seria uma Montana que a licitação deu deserta. Acho que não tem a ver com a ambulância. Mas talvez a Montana não seria para transformar em uma ambulância? Não, ela já vem, as ambulâncias já vêm prontas. Já vem pronta já. A nossa foi
foi destinado assim, uma ambulância já. Ô Júnior, só para complementar, isso daqui ele está aderindo a um programa do governo estadual. Isso aqui é um financiamento. A gente está autorizando o prefeito a financiar um caminhão de lixo e uma ambulância. Isso. Para pagar em 72 meses. Dentro do programa Desenvolve São Paulo. Juros zero. Porque fica a impressão que está ganhando do Estado, não está ganhando nada. Está comprando financiado. Me perdoe, só me vem a memória que quando fala de uma van aqui, na minha ideia, nós até na noite que a gente aceitou, nós fizemos esse pacto de destinar R$10.000 cada um, era realmente uma van. Pra gente, uma Mercedes, lembra disso? Para fazer uma ambulância de porte grande. Era uma ambulância equipada no valor de 150 mil. Justamente. A cotação era em torno de 140, 145. Denis. Eu acho que o Juninho está coberto de razão, porque assim, a gente aqui vai estar aprovando um financiamento, sendo que nós, vereadores, já destinamos um dinheiro para isso? É isso que eu estou entendendo esse projeto? Não, deixa eu só explicar. Esse daqui, ele tá aderindo um programa do governo do Estado. Entendeu? A emenda impositiva, ele tem que cumprir através das suas licitações, entendeu? Até então, 31 de dezembro. Isso. Né? Rodrigo. Então, a ambulância, Denis, vai ser comprada com o dinheiro da emenda. Gilberto. Rodrigo, viu, doutor Denis? Eu acho que se acontecer tudo isso aí, isso aqui um projeto, né, para frota nova em cada município, que é importante, que nós vemos que as ambulâncias tá tudo esbagaçada, mas nós vamos ver que nós vamos ter uma frota nova, viu, Júnior, de várias ambulâncias, caminhão, agora já vi no jornal aqui, uma compactadora, né, que foi doada também pelo governo do estado, através do apoio do Samuel Moreira. E também nós tivemos a notícia aqui muito boa do nosso deputado, né, o Bonilla, o nosso deputado Rodrigo Garcia, que se destinou, o prefeito até assinou, enviando uma van e um ônibus para a cidade de Taquaritinga. Então, para quem pegou essa prefeitura aqui sem um maquinário, sem um carro para um secretário sair, então nós estamos vendo aí, se alegrando, porque nós vamos ter uma frota muito boa. Frota de ônibus, né? Frota de vans, né? De maquinários. O prefeito comprou 8, para quem, né, todo mundo sabe. Então... Não, eu só estou fazendo essa pergunta porque dia 9 de maio de 2018, eu fiz aquela indicação para o prefeito a respeito do ônibus. Os pacientes vão para Barretos, que teve aquele problema de pedágio que todos nós sabemos. E hoje, eu falo assim que nós tivemos a felicidade que ele respondeu que ele vai comprar uma van com ar-condicionado no valor de R$150 mil, que já está autorizado pelo governo, pela Secretaria da Saúde, e já está à disposição da administração para abertura de processo licitatório. Né? Então, assim, ele falou... Essa é a do Rodrigo Garcia. Isso, que ele respondeu que essa van aqui vai estar sendo destinada para os pacientes, no caso, que vão para Barretos. Então, Só para lembrar, foi bem importante que o Moutinho colocou, que isso que está sendo provado, que eu acredito que vai ser votado, né, não aprovado, mas vai ser votado daqui a pouco, é uma adesão ao programa de financiamento do Desenvolve São Paulo. Que é um banco do governo do Estado. O governo do Estado vem e subdizia, faz complemento, sem juros, subdizia, né? Rodrigo. E então, isso daí foi uma indicação que eu fiz ano passado, o Mirão estava lá, ele sabe muito bem do projeto, e é algo que vem a renovar a frota do município. Então, quando você compra algo, e principalmente comprar sem juros, eu vejo assim com bons olhos também. Você contar que nesse período os veículos normalmente estão dentro da garantia e a manutenção é muito pequena na questão mecânica. Então, ao final desses 72 meses, o veículo vai ter sido submetido muito pouco à manutenção, enfim. E juros zero, né? Então, juros zero. Quando você fala em juros zero, eu acho... É bem-vindo. É bem-vindo. Rodrigo, queria fazer uma pergunta. Tonhão. Eu não entendi direito. Foi solicitada a licitação para essa ambulância? Porque a gente entregou aí 150 mil, a firma não quis? Como que é? A pergunta que o Denis fez, ninguém soube responder com precisão até agora. Porque nós demos 10 mil cada um, que dava 150. Ainda não foi aberta a licitação, eu doutor. Até saberia, ainda não foi aberta. Acho que não foi aberta. Pra ambulância, não. O que foi aberta e foi deserta foi a da Montana. O Moutinho, inclusive o Moutinho, o Tonhão e o Denis,
eu gostaria de sugerir que a gente fizesse na próxima sessão um requerimento ao prefeito solicitando o cronograma de execução das emendas impositivas. Também. A gente Parabéns. pode fazer o nome de todos os Eu vereadores. acho que é isso mesmo, boa ideia. Que ele envie também para a Câmara as execuções de 2017 e o cronograma de execução de 2018. Para no final do ano nenhum de nós ser surpreendido e pedir para ser trocado emendas para outras coisas. Né? Mas ele já acabou o prazo já. Quando a gente votou aquele projeto da troca de remanejamento, o prazo já tinha acabado naquele momento. Inclusive a gente teve até que votar na sessão do dia 21, né? Foi entregue, tudo certinho, tudo dentro do prazo. Isso, Rodrigo, eu não acabei só uma parte. Né? Presidente, é importante dizer que hoje as entidades assinaram o contrato das emendas impositivas que a gente destinou a todas as entidades. Eu vi algumas. Só não foi assinado essa que é da própria prefeitura, como a ambulância, porque aí não tem nada para assinar. Mas das entidades que a gente destinou, assinaram hoje à tarde, estavam todas as entidades aqui e já assinaram o termo de fomento. Né? Só perguntar, por que não foi feita essa licitação ainda para a compra dessa ambulância? Que a ambulância é uma coisa muito importante para a nossa cidade. Talvez porque não tenha dinheiro disponível agora. Foi essa proposta que eu fiz agora. Para que na próxima sessão de dezembro a gente solicite um cronograma da execução das emendas impositivas do ano 2018. Então aí nós vamos saber se foi feita a licitação, se vai ser feito, quando vai ser feito, entendeu? Aí nós vamos receber um cronograma. Isso é muito importante. Precisa, porque nós não temos ambulância, tá tudo. Como o Gilberto falou, tá tudo pelado, né? Não só a questão da ambulância, que foi uma proposta com o Moutinho que a gente fez aqui, mas em sim todas as emendas impositivas. Porque a gente é cobrado pelas entidades, a gente é cobrado por algum outro serviço. Já não vai dar mais, já está acabando. Coloca o projeto em votação. Angelim Barbeiro. Sim. Tonhão da Bojaria. Sim. Cido Bolivar. Professor Caio Porto. Sim. Mirão Basso. Dr. Denis Machado. Sim. Dr. Eduardo Moutinho. Sim. Genésio Valente. Sim. Gilberto Junqueira. Tenente Lorenzano. Sim. Marcos Bonilla. Aprovo. Juninho, sim. Vadinho Peretti. Valcir Zacarias. Unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade. Ofício número 292/2018, excelentíssimo senhor presidente, perdoe-me. Temos a satisfação de encaminhar a deliberação do Poder Legislativo, incluso o projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$ 195 mil e inclusão de dispositivos das leis financeiras do município de Taquaritinga. O presente crédito destinar-se-á à aquisição de um veículo para castração móvel através do governo federal por intermédio do Ministério da Saúde, Grupo Vigilância em Saúde. Parágrafo 2º. A aquisição de equipamento para a reestruturação da saúde bucal do município através do governo federal por intermédio do Ministério da Saúde, Grupo Atenção Básica. Referido crédito será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação a ser verificado no corrente exercício, por força de repasse do governo federal, fundo a fundo. Grupo Vigilância em Saúde e Atenção Básica, nos termos da Lei Federal número 4.320, de 17 de 3 de 1964. No mesmo diploma, pede-se a competente autorização para se proceder à inclusão nas demais leis financeiras, no caso, vertente a Lei número 4.437, de 23 de agosto de 2017, que aprovou o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e modificações anteriores. Concomitantemente, também se estabelece autorização para se proceder à inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentária, número 4.450, de 27 de setembro de 2017, aprovada para viger no exercício de 2018 e modificações anteriores. Ulteriores, é isso? Tratando-se de decreto especial de suma importância para a municipalidade, motivo pelo qual solicitamos a apreciação da matéria em caráter urgente, previsto no artigo 47 da LOM, seguida da unânime aprovação legislativa, antecipando desde já os nossos agradecimentos e renovadas expressões de estima. Wanderlei José Marcos, prefeito municipal. Coloca o projeto em discussão. Só um minutinho. Aprovação é por maioria simples. Coloca o projeto em discussão. Até que enfim. Até que enfim veio. Parabéns. Tonhão. Muito importante.
Só para a gente dar nome aos bois. Vereador, essa emenda é do deputado federal Ricardo Izar, só isso que eu gostaria de dizer. Por isso que eu estou dizendo a gente dá o crédito às pessoas que se interessaram em mandar a emenda. Coloca o projeto em votação. Angelim Barbeiro. Sim. Tonhão da Borjaria. Sim. Cido Bolivar. Professor Caio Porto. Sim. Mirão Basso. Dr. Denis Machado. Sim. Dr. Eduardo Montins. Genésio Valença. Sim. Gilberto Junqueira. Tenente Lorenzano. Sim. Marcos Bonilla. Juninho Previdelli, sim. Vadim Peretti. Valcir Zacarias. Unanimidade. Projeto aprovado por unanimidade. Mirão. Eu queria eu pedi a todos os vereadores aquele projeto da área azul que é de interesse de nós comerciantes e de interesse da população, que venham durante a semana para verificar se o projeto está certo ou tem alguma coisa para modificar, porque é de suma importância nós votarmos esse projeto segunda-feira que vem. Então eu pedia que todos os vereadores viessem ver esse projeto aí, se tiver alguma modificação que faça, mas vamos votar porque o comércio não aguenta mais o problema da área azul. Miro, só falando sobre esse projeto aí, esse projeto que nós vamos votar sobre, nós não vamos votar a área azul. Esse projeto da área azul nós vamos votar a licitação, permitindo que haja uma licitação para as empresas, né? E para os interessados. Acho que é de muita importância. Isso aí já era para ser feito ontem, não hoje. Vai ser uma licitação do qual nós vamos dar autorização para eles fazerem essa licitação, que a prefeitura vai ter um benefício também a firma que vai ser contratada, que vai ganhar a licitação, a prefeitura vai ter um benefício também. Caio. Só um recadinho para a população, para os nobres pares aqui. A quermesse de Santo Antônio, na Paróquia Sagrada Família de Nazaré, começa agora dia 9 de junho. Estou convidando aqui, eu não, né? Convidando em nome da comunidade. A quermesse será dia 9, 16, 24 e 23 e 24 de junho, tá? Então, convidando os nobres pares para comparecer. 9, 13, 16, 23 e 24. Tá? A quermesse lá no bairro Jardim Paraíso, lá da escola, naquela igreja católica lá, tá? A gente podia combinar um dia, se os nobres concordarem, quem se interessar, de combinarmos de um dia nós juntos, nós todos. Seria, da minha parte, é uma proposta apenas, eu acho que seria legal, aqueles que se interessarem, marcar um dia para irmos. Eu estarei lá, porque eu moro lá, acho que o Lorenzano também mora ali, quem mora ali, acho que com certeza vai estar mais ali, mas convidar todos vocês para participar do evento religioso da Igreja Católica na região do Santo Antônio. Júnior Previdelli. Senhor presidente, demais vereadores, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento ao deputado estadual Marcos Vignoli, que hoje, através do assessor dele, o Marcelo Volpe, eu recebi a informação que o senhor João Furtado, presidente do Hospital de Olhos, confirmou o recebimento dos R$30 mil da emenda do deputado Marcos Vignoli, um pedido nosso. Então eu gostaria de agradecer não só ao deputado e também parabenizar todo o pessoal do Hospital de Olhos Taquaritinga. Muito obrigado. Só deixando uma explicação aqui bem claro, que eu não sou de como aquele passarinho chama chupim, que o outro faz a cama, faz o ninho, e ele vai lá e toma posse. Eu não tenho essa qualidade. Então, se estranharam porque eu entrei com uma indicação aqui, a pedido do senhor, vou dar o nome dele aqui, motorista de ônibus que usa a vicinal Taquaritinga, Santa Ernestina, vai até Guariba. E ele me procurou mais ou menos há 10 dias atrás, dizendo que não tinha visibilidade nenhuma porque o mato, o colonhão, estava no asfalto. Então eu vim a essa casa de lei, né, protocolei, peguei o assunto para tratar dele. Inclusive a Irina, nossa funcionária que está aqui, ela disse para mim, eu passei lá e realmente está da mesma maneira. Mas hoje, trabalhando, tive o telefonema do Caio e do Tonhão, que eles também estavam fazendo um trabalho nesse sentido, que ia se colocar no Facebook, e se permitiria que também eles colocassem o meu nome. Minha preocupação, Caio e Tonhão, era de resolver o problema. Graças a Deus está resolvido. Eu fiz questão de que essa indicação entrasse
porque ela foi protocolada antes de fazer o serviço, tá? Então eu agradeço aqui, porque vocês estavam preocupados com isso também. O próprio motorista me ligou agradecendo, porque depois que nós falamos ali, tomamos a providência, o problema foi resolvido. É isso que tem que acontecer. Mas eu reparto esse trabalho também ao Tonhão, ao Caio, que presidente, pensou nisso aí. Presidente, você não vai falar sobre a sessão de sexta-feira? Isso, eu vou só completar a fala do Gilberto aqui, só para a gente terminar. Sexta-feira nós vamos ter a sessão solene em comemoração ao Sesc Centenário Itaquaritinga. É uma sessão solene, a gente pede para que todos venham de terno e gravata, vai ser uma sessão muito bonita, é uma sessão que nós vem aí ao longo do tempo planejando ela. Outro, o horário é 18 horas, ela vai começar pontualmente às 18 horas, porque a prefeitura tem uma outra programação às 8 horas, então para a gente conseguir conciliar. A gente convidou aí ex-prefeito, nós vamos homenagear as entidades, conforme foi votado aqui. Então a gente vai receber muitos visitantes ilustres, filhos de Itaquaritinga, que vão estar presentes nessa sessão, uma sessão que vai ser muito bonita. Outro recado, rapidamente, amanhã vai ter um bate-papo na Associação Comercial, às 9 horas. Então todos os vereadores estão convidados, com alguns empresários, às 9 horas da manhã. Vai ter na Associação Comercial. E às 18 horas aqui na Câmara, com as ADI e as berçaristas. Rodrigo, presidente. Valcir? Bem rapidamente, o prefeito acabou de me mandar uma mensagem aqui, esclarecendo a minha fala em questão dos medicamentos de alto custo. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo que não está sendo cobrado a taxa de protocolo para o requerimento de alto custo, então. Então, aqui eu quero dar os parabéns para ele. Rodrigo, Tonhão, rapidamente. Eu quero dar os parabéns ao Gilberto. Obrigado, viu, porque você está junto, você fez a preocupação sua, e a gente vê esses problemas da cidade, uma cidade, e a gente dá os parabéns para você. Eu sei o Caio sobre isso daí. Muito obrigado por você ter falado, viu? Não havendo mais matéria a ser tratada, sob a proteção de Deus, encerramos nosso trabalho. Uma boa noite a todos. Ô Gilberto, obrigado. Porque a gente faz 3, 4